te Conta, então, um chantagear mais pouco tarde com sobre relação a como isso. que você chegou à nutrição, né? Porque você fez, então, a Administração administração primeiro. antes. Vocês vão ver que existe um contraste bem grande. Paulo é romântico, filosófico, quando ele fala da profissão, eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Tá? Então, assim, Ariana, eu descobri total. hoje. As pessoas me perguntam, você foi pra nutrição por amor? Você é ariana? Sou. Ela é... Muse. Você sabe da minha dor? É isso. Tá Eu vendo? sei, Dá cara. super certo. Como sei. você pode ver, Ares faz, dá certo, não é? Um negócio isso, incrível. a gente funciona. É, e Câncer aí, perdoa. eu tava Não já, eu esquece. tinha, como ele falou, né? Na medicina, você tem uma estrada muito longa até a graduação. Eu entrei na administração, na época, por uma questão de necessidade. Então, aos 17 anos, eu passei numa faculdade pública em psicologia, que era semi-integral. Eu sustentava a casa nessa época. E eu não tinha como parar de fazer isso para cursar uma faculdade. E aí eu falei, bom, eu vou arrumar um emprego que eu possa guardar dinheiro, depois eu faço uma faculdade. E já fiz todo o meu plano, né, Ariane? Já pus no Excel, falei, vai ser isso que eu vou fazer para chegar lá. E aí eu entrei primeiro na aviação, passei 2 anos na aviação, e a aviação me deu uma grana bem legal para que eu pudesse estudar, escolher, né, qualquer outra faculdade, mas o problema da aviação era, eu tinha muita grana, na época pagava-se muito bem, faz alguns 20 e poucos anos, né, que isso aconteceu, pagava-se muito bem, só que eu dormia 6 dias em casa, então eu não tinha como frequentar essa faculdade. Aí eu falei, quer saber, vou tirar férias, nas minhas férias eu vou mandar currículo para tudo quanto é empresa, agora eu já tenho experiência profissional, não sou uma menina que saiu do colégio, vou entrar numa empresa que pague a minha facu. E entrei numa multinacional americana que falou, olha, você pode escolher a faculdade que você quiser, nós vamos pagar, mas a faculdade tem que acrescentar para a empresa. Eu falei, o que acrescentaria melhor nessa empresa? E eles deram algumas opções, e eu falei, eu vou fazer administração, e aí eu fiz administração, depois eu fiz marketing, depois eu pós-graduei em gestão, tudo por conta, né, pago por essa empresa e fui crescendo dentro dessa empresa. Então, aos 24 anos, eu era gerente da operação de Viracopos, né, da exportação e da importação dessa empresa. E aos 26, eu peguei a gerência geral de qualidade do Mercosul nessa empresa. Eu fui e nunca mais parei de estudar. Nesta mesma época, Paulo era estudante de medicina. Né? Então, exato. E durante um tempo também permaneceu hoje, sendo, né? Até hoje, não para de estudar. E quando a gente realmente decidiu ficar junto, o sonho dele sempre foi abrir uma clínica multidisciplinar e ter profissionais de educação física, né, e nutricionistas trabalhando com ele. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou boa de administração, eu te ajudo a fazer isso. O Paulo, ele tinha uma cabeça muito médico e assim, eu preciso dar 27 plantões por mês para não passar fome. E isso vai ser assim pelos próximos 30 anos. E eu falava, amor, mas se você, né, abrir uma agenda de um dia e consultar um dia, você pode eliminar 12 plantões da sua vida no mês. Ele falava, mas aí eu não tenho salário fixo. A cabeça dele era muito voltada para o salário fixo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a administrar essa parte da sua carreira, o consultório, enquanto eu estou muito bem e estável na minha profissão. E a hora que você se sentir seguro, aí você para de dar tanto plantão, porque ele aceitava todo e qualquer plantão, que ele já virou um carnaval de plantão. Saiu de um, foi para outro. Isso no começo da carreira ou não? Durante bastante tempo? Até acho que os 30 anos dele, ele fazia isso. Até os 30 anos. E aí, um pouco antes, né, amor? Até uns 28, 29 anos. Bom, enfim, 30 para 28. Na residência eu fazia isso porque também carnaval era uma ótima oportunidade para você treinar suas habilidades, infelizmente. Né? Dava muita zebra, né, no plantão. Sempre não. Aliás, uma não, dá inteiro, todas. Todas que Imagina. você imagina acontece carnaval entre sexta-feira de manhã e quinta-feira à noite, né? Porque o pessoal na quarta ainda faz alguma coisa. E o apaixonado pensa, meu Deus, é a minha chance. De aprender mais e pegar a medicina raiz, aquela coisa toda, né? E eu colocava tudo na planilha para ele e falava, olha, tá vendo, isso aqui não tá te dando, né, nenhum retorno, isso aqui é legal, mas já que você quer ter o seu consultório, então vamos começar a organizar. Ele começou a atender numa clínica, alugava uma salinha, né? Do Cirus. Que ele não cabia, ele entrava de lado na salinha, assim. Coisa maravilhosa, era uma salinha mesmo. Mas essa salinha começou a dar certo, ele abriu a agenda na época de terça-feira, eu falei, vamos abrir de sábado que eu vou lá ser sua secretária. Porque durante a semana eu tava trabalhando na multinacional. De sábado eu ia lá ser secretária dele e tal. E a coisa foi crescendo, ele falou, não, agora eu vou ter meu consultório. Aí a gente montou esse consultório, o consultório em 6 meses, não tinha mais vaga para o ano inteiro.
Já tinha rede social forte? Não existia rede social. O que existia era blog, eu tinha um blog que era Performance com Saúde, que eu escrevia. Né? Mas como eu escrevia muito, o pessoal só lia metade e reclamava que tinha muita coisa o Paulo, pra no ler. Instagram você começa a ler e fala, agora já deu, porque é a biografia do cara no post. Tem um detalhe importante que a Roberta não contou. Eu fui falar isso pra ela porque eu tinha trabalhado durante 3 meses no hospital, e era assim, eu dava plantão, eu era o chefe do trauma de domingo. Durante o dia, eu ficava atendendo os pacientes e aquilo que entrava cirúrgico no dia, eu operava durante a noite e a madrugada, antes de voltar para o meu hospital. E depois desses 3 meses, os caras não me pagaram, simplesmente me deram um calote. Não, eu sabia disso. E eu via isso acontecendo. Aconteceu E a Roberta muito. me viu N vezes saindo, porque eu dava plantão em outro hospital 24 horas no sábado, que era sábado de manhã até domingo de manhã. Ia direto para esse outro hospital e dava plantão durante o dia atendendo e durante a noite operando. E depois de 3 meses... Os caras me deram um calote homérico. Aí eu, com medo, né, de contar pra Roberta, então, tomei um calote, porque a gente tem medo, né? Ele tem medo de mim como se eu fosse mãe, você percebe? Eu entendo, porque ele presta conta. A gente tem... falar. É só um olhar, né, Malu? É um olhar que levanta a sobrancelha, assim, a o Roberta negócio... e a Malu falaram, como assim? Eu só fiz assim. Isso. Continua. Mas Justo. essa é a minha vida, perfeito. A gente concorda. E aí ela falou, não, você vai parar com isso e você vai atender. Você vai abrir sua agenda e você vai atender. E aí, com o lance desse consultório em andamento, né, eu tava com a minha carreira a mil, eu tinha um plano de carreira sensacional na empresa, eu tinha proposta para ir para fora do Brasil, só que as coisas começaram a ir muito bem para ele. E eu falei, poxa vida, né, eu tô cuidando aqui da empresa dos outros e ele tem uma imensa dificuldade de fazer toda a administração dele e eu entendia por quê, porque ele não conseguia sair da sala. Era um paciente atrás do outro, não tem como fazer tudo de uma vez. Um mau uso do tempo dele também. Exatamente. E ele fazia, assim, uma pós-graduação atrás da outra. Então, quando ele não estava dentro da sala atendendo o paciente, ele estava estudando. E aí eu fui tentando conciliar. Chegou um momento que eu falei, ele falou, olha, não tem mais condição. E aí veio mais um complicador para ela, porque no meio do meu estudo, eu comecei a dar aula. Porque eu era o cara que... O mérito gosta, que, né? o mérito que as pessoas falam sobre mim, dos meus colegas, eu consigo juntar essas coisas. Então, eu trago traumatologia com nutrição, com fisiologia, com treinamento, e eu dou o prato pronto para as pessoas. Eu te entrego, o raciocínio está aqui. Por quê? Porque essas coisas, elas não se descolam. Então, eu comecei muito cedo a dar aula. E você tem paciência, né, Muzi? Você tá todo dia fazendo live. Exato. Eu entro lá, ele tá lá todo dia fazendo live junto Chama com teimosia, cardio. na verdade. Né? É Junto com teimosia. cardio. Paciência é uma virtude, teimosia é um defeito grave. Porque ele faz isso depois que ele opera escondido, Eu ele vi. faz isso em qualquer situação. Eu vi esses dias, tava então, com a cinta vamos chamar que a perna. meia. Eu não vi, acabei não ficando na live porque eu não consegui, não tinha tempo. Sim. Mas eu vi que ele tinha operado, eu só não sabia o quê. Falei, rapaz. E aí, nesse processo, chegou um momento que ele falou, olha, não dá mais para você ficar meio período aqui. E não dava mesmo. Se eu ficasse meio período ali, as coisas iam começar a ir mal, porque você começa a aumentar volume, você tem que cuidar de qualidade, porque senão, né, esse binômio não vai caminhar junto. E aí eu falei, bom, quer saber? Então eu vou pedir demissão. E foi uma decisão dificílima, porque eu tinha uma super estabilidade profissional, um bom salário. A combinação foi, eu fico na empresa que eu estou, né, e eu pago as nossas contas todas. Tudo que você ganhar quando a gente abrir o consultório é para quitar o consultório e a gente não ter dívida nenhuma. E cabeça de quem ainda não investia, né? Quitar o consultório, imagina. E aí, mas foi o que a gente fez, e isso deu muito certo. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou pedir demissão. Pedi demissão, sofrendo, sangrando, mas acreditando que ia dar muito certo a gente trabalhar junto e claro, com um plano B, que quem é ariano tem um plano B, C e D, caso dê alguma coisa errada. Na verdade, eu fiz alguns planos. Eu falei, eu vou abrir uma loja de moda feminina. Porque eu tinha trabalhado como modelo, manjava legal de moda. Falei, vou abrir uma loja de moda feminina, porque eu não quero ter só, né, um negócio. Eu quero ter algo que seja só meu, realmente. Algo só dele, algo só meu. E eu cuido dos dois, não tem problema. E comecei a trabalhar de consultora de moda. Na época, eu fui fazer um quadro no Faro de moda. E falei para ele, para eu ficar aqui administrando a clínica e para eu administrar os outros profissionais que estão aqui, eu preciso de nutrição, eu preciso de uma faculdade na área da saúde, porque eu não posso dar minha opinião, não se dá opinião na área da saúde. É um absurdo você dar uma opinião para um cara que estudou 4, 5, 6 anos e falar, eu acho que não deve ser assim, né? E eu via muita coisa que podia ser feita ali, mas que a minha mera opinião não seria válida. Eu falei, eu vou já fiz 2 faculdades, vou logo ali, faço nutrição enquanto as crianças estão dormindo, uma no peito, tá tudo tranquilo. Já tinha filho? Já, a Clara no peito. Falei, vou lá, faço isso, tá tudo bem. Eu tinha, imagina, o Mercosul, agora eu tenho 6 funcionários, tá tudo super fácil, né, de gerenciar. E a faculdade
na área da saúde é uma pauleira, né? Uma pancada. É um universo completamente diferente do que eu tinha vivido nos últimos 13 anos da minha vida. Mas fui me encantando, foi muito racional a minha decisão. Eu vou ali estudar para ajudar os profissionais que estão aqui, para melhorar o serviço que é prestado aqui, no meio do caminho. Prática, como você disse. Foi prática. Não foi nada emocional. No meio do caminho, eu falei, cara, eu tô gostando muito disso aqui. E aí, quando me apresentaram a área de comportamento alimentar, psicologia, eu falei, agora eu amei isso aqui. Lembra da psicologia que eu passei aos 17 anos? Eu falei, isso aqui tá incrível. E aí, fui me aprimorando, me aprimorei. Quando eu comecei, na verdade, fiz todos os meus estágios fora da clínica. Não sentei um dia na minha clínica para atender durante o estágio. Eu falei, aqui eu posso sentar a hora que eu quiser. Então, eu fui para o hospital, fiz UAN, fiz ONG, a DJ Diabetes Brasil. Fui para todos os lugares como pé de figurino. Me ralei, né? Porque 7 horas da manhã eu tava batendo cartãozinho no hospital. Mãe e dona de clínica. Jesus Exato. amado. E aí, De loja e de clínica, entendeu? E fazendo o programa do Faro. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Jesus Eu amado. falei Quadro, corretamente quando Fama. disse dar logo aqui brincando de jingle. A mulher da maçã, Era entendeu? um canivete Dardo. suíço, Roberto. Fazendo Foi um monte de mas coisa. foi uma loucura, O uma logo da loucura. clínica foi ela que desenhou. Fui eu que Foi desenhei. não, Foi, eu fiz o ela, logo. inclusive, fez o logo. Olha lá, eu inclusive fiz o logo. Mas eu imagino que para fazer tudo isso, você tem que ter um objetivo claro, né? E aí, entrando nas nossas pautas que a gente pensou em falar aqui, uma das coisas, a gente fez um podcast esses dias falando sobre cérebro, e aí uma das coisas que... como chama ele, amor? O Andrei. O Andrei falou foi isso, que a diferença entre aprender, estudar, executar, né, e o cérebro captar isso, é ter um objetivo, uma motivação muito forte. E eu imagino que era isso, A minha foi era isso boleto. que fez, né? Eu tinha uma motivação, eu tinha muitos boletos. E aí, não, realmente, eu tinha motivação com objetivos claros, tanto da profissão dele quanto onde eu queria chegar, né? Mas eu tinha boletos, né? Desde muito cedo. E eu falo, é uma excelente motivação você ter conta para pagar, porque você acorda todo dia e fala, não tem opção. Eu tenho um programa motivacional que eu assino, onde mensalmente eu recebo várias cartas assim também, com códigos de barras bem motivadores. Eu tenho que trabalhar para pagar essas coisas. Exatamente. Agora, por É mais isso. prático que pareça, né? E aí ela conta en passant, eu acho que tem coisas que a gente tem que sempre agradecer em público, né? E a Roberta, ela de fato, ela abdicou da carreira dela para poder construir a minha. Obrigado. Poxa, que bacana.